Eu acho que é uma cultura muito engraçada nessa cidade que o senhor Miguel Mortágua tem feito, tá? Se a gente elogia, o senhor fala que é puxa-saco. Você quer que só fala mal das coisas. Eu estou te elogiando. Eu acho que o blog é bom, sim, pronto e acabou. Só fico triste porque não é meu, porque eu queria ter um blog com todos esses acessos aí. Quer comprar? Eu vendo. Quer vender? Mas é que eu não tenho a inteligência, a intelectualidade e a sabedoria que o senhor tem. Tá puxa-saco hoje. Eu tô falando. Ela... E olha que o senhor fala mal de mim lá no blog, hein? Uma bajulação. O nosso primeiro convidado, o Miguel Mortágua, fez uma enquete, primeira convidada da enquete, falando de quem as pessoas gostariam de ver num cenário, né, público, num cenário político. Não são pessoas que necessariamente são candidatas, mas que as pessoas indicaram no blog. Algumas são safadinhas e elas mesmas se indicaram, mas tudo bem. Tá bom, vale também. E ainda manipularam. Vale também. E nós trouxemos aqui porque as pessoas estão falando que Jandira precisa de gente nova, não de idade, mas gente nova no cenário administrativo, político da cidade. Ela é estudante universitária, foi indicada pelo blog, deveria estar aqui com a sua dupla, Paula Tech. Paulette dessa vez faltou e não avisou, Paulette. Aí fica complicado. Semana passada foi o velório, né? Semana passada foi o velório. Semana não pode ter sido do velório, né? Aí tá morrendo muita gente lá. Sheila Salum, a nossa convidada de hoje, dá para mostrar já, Sheila? Olha aí, Sheila Salum, que é a candidata... Enfim, alguma coisa mais bonita aqui dentro desse estúdio. Eu ainda prefiro o cabelo do Toniel. Obrigado, Silão. Não, tá chique no último. Obrigado. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a Sheila tá aqui, também foi indicado. Sheila, seja sincera, não foi você que se indicou, não, né? Não, então. Foi até uma surpresa para mim. No domingo eu fui acessar o blog, né, para saber das informações. E, de repente, eu vi meu nome lá e aí eu fiquei surpresa. E foi bem interessante, porque aí foi quando eu comecei a avisar os meus amigos, né, exatamente para eles votarem em mim. E aí tive uma sensação muito, muito gostosa, mas não foi eu, não. Criou até que foi um clube dentro do blog para ela. Teve um clubinho? Teve nego que fazia. Não, ela recebeu voto até da turma do Sandrinho e do Leonel também. Recebeu também? Que eu comecei a espalhar aquele boato que no primeiro e segundo não ia mais, né? Daí começaram a votar na Sheila. Quantos votos você teve lá, Sheila? Acho que foi 1022. Você foi a mais 1011, votada, não foi? Não, eu fui a segunda. Foi o Sandrinho mais votado? O Leonel, né? Sandrinho, acho que foi... O Leonel era para estar aqui hoje? O Leonel. Leonel e o Zé Henrique tinham que estar aqui, não vieram. Eita. Ó, o que você está vendo? Como é que você está enxergando o cenário político municipal da nossa cidade? O que você tem a acrescentar? O que você tem para mandar? Você tem alguns minutos. Então, na realidade, eu tenho notado bastante coisas que me desagradam, né? Eu sou nascida aqui em Jandira, então aqui é a minha cidade natal. Se você pegar as histórias antigas, assim, de governante, prefeito aí que esteve na cidade, você vê uma grande diferença de antigamente e hoje. Eu acho que as coisas perderam sentido e é aquilo que eu sempre falo. Quando você coloca dinheiro em primeiro lugar, eu acho que tudo na tua vida perde o sentido. Né? Claro, todo mundo precisa de dinheiro, porque precisa pagar coisas, tudo você faz com dinheiro, mas, na minha opinião, ele não é a coisa mais importante. E o que eu tenho visto na política é exatamente isso. As pessoas deixaram o motivo mesmo da política. Por que, de repente, está ali? Se você for perguntar para um monte de gente, claro, que aí tem aquelas pessoas estudadas na política, né, que elas vão falar aquele blá, blá, blá que a gente conhece, mas, assim, é coração. Eu acho que, para você estar na política, você precisa ter coração, você precisa se preocupar com o município, você precisa se preocupar com uma cidade, com as pessoas, com a evolução, e o que eu não tenho visto muito. Essa é a Sheila Salum, né, nossa primeira convidada, Sheila Salum, 28 anos, universitária, que se propôs, acho bacana, né, Mortagão? Vir aqui no programa, vir aqui dar a cara a tapa, acho legal isso. Essa que foi a ideia do blog, que é exatamente isso. Porque se você pegar nos 36, 34 anos para cá, você vai ver que, por causa do péssimo nível democrático que existe no nosso meio político, não se permite que apareçam outras pessoas.
é um esquema tão fechado que nem ela mesmo lembrou. Existe um interesse muito sórdido no Poder Executivo e no Poder Legislativo. E, em função disso, eles impedem que apareçam pessoas novas, que as pessoas consigam entender que essa cidade tem muita gente boa que está aí e não tem oportunidade. Em Jandira, quando você pega o histórico da cidade, você vai ver que é sempre aqueles mesmos de sempre, não muda. E o blog, a intenção dele foi exatamente abrir isso, mostrar, olha, gente, existem outras pessoas que não têm acesso. O nosso problema, por exemplo, que a gente está sanando, até quando eu te elogiei no blog por causa disso, que nós estamos saindo da era do gogó do vereador e do prefeito, e estamos começando a entrar numa era de comunicação. E o que a gente percebe? Você viu no jornal que você leu agora há pouco. Até os jornais são presos aos interesses de quem está no poder, então não aparecem pessoas diferentes. Então, a ideia do blog era mostrar que existe muita gente que está interessada em fazer uma política decente. E, como a Sheila falou, para ser político, o item mais necessário é gostar de gente. A pessoa tem que gostar de pessoas, para não fazer essas lambanças, para a gente não ficar morrendo de vergonha de ver o que aconteceu na cidade de Jandira, né? E, quando a gente segue a sequência, a Sheila também citou, a gente percebe que, na sequência administrativa do Executivo e do Legislativo, sempre a grana parece falar mais alto. O Tonelzinho... Infelizmente. Mas tá bonito com esse cabelo. Não, o Tonel, Obrigado, eu tô aqui espantado, Agora eu vou manter esse penteado, só vou usar gel agora. Você foi candidata, né, Sheila, em 2010? 2008? É. Nossa, já faz tempo. É. Eu fui... E gostei bastante da campanha, apesar que, assim, eu decidi, né, ser candidata, não sabia como funcionava, e fui. E fui aprendendo na raça ali. O interessante foi que no tempo de campanha eu não tinha gente para trabalhar para mim, não tinha dinheiro, estava sem carro. E nas caminhadas, eu via os candidatos com um monte de cabo eleitoral, enquanto eu estava lá sozinha, às vezes fazendo zigue-zague nas casas, mas aí eu percebi bastante coisa e aí está um grande diferencial, né? Eu passei a conhecer um pouco da população. É claro que eu não conseguia atingir todo mundo, até porque o tempo era curto, né? 3 meses para você fazer a publicação, e também você precisa, às vezes, ter veículo para estar indo de uma reunião para outra, enfim. Mas até teve um episódio interessante que eu fui entregar papel na casa de uma mulher e ela estava deitada na rede. E aí eu perguntei, eu falei, moça, eu posso deixar meu papel aqui? Aí ela falou, tá, pode deixar aí. E ela foi um pouco mal educada, mas aí tudo bem. Aí eu fui, continuei entregando os papéis nas casas, era uma rua sem saída, e eu voltei. Na hora que eu estava voltando, ela me chamou. Ela falou, você é a Sheila? Eu falei, sou. Ela falou, vem cá. Aí ela falou, eu gostei da sua atitude. Eu falei, do quê? Aí ela falou, de você vir pessoalmente mesmo entregar o papel, porque na realidade é isso. As pessoas querem conhecer de perto o seu candidato, e você fez isso. Então, você pode ter certeza que meu voto é teu. Né? Essa mulher, depois eu acabei não encontrando mais com ela. O nome dela, se eu não me engano, é Rose Baruf, e é uma mulher que eu nunca mais esqueci, desde 2008. Então, você vai aprendendo bastante coisa. Você teve quantos votos? Eu tive 198 votos. Tá bom, Miguel? Tá excelente. Para quem sai a primeira vez, o voto do vereador é o voto mais difícil que existe. Precioso, né? É muito, porque você vota no prefeito e você nunca viu o Lazarento. Mas você não vota no vereador se você não conversou com ele. Com ele, é verdade. Alguns, né? Alguns mais. Mas o voto do vereador, eu até tinha um cálculo, antigamente eu fazia os cálculos. Dessa eleição de 2008 eu não fiz. Mas, por exemplo, cada voto do vereador equivale, em média, do último cálculo que eu fiz, cada voto conseguido por um vereador em Jandira, na eleição de acho que foi 2004 que eu fiz a proporção, cada voto do vereador equivale a 22 votos. É muito difícil.
Por quê? Porque você tem 3, 4 candidatos a prefeito e você tem 190 candidatos a vereadores. A cidade, por ela ser ainda pequena em território, é mais difícil ainda, porque o eleitor conhece 3, 4, 5 candidatos a vereadores. Então, ao escolher um, é difícil. Então, todos esses votos de vereadores, eles têm um peso muito grande. Não, e para quem sai pela primeira vez, é mais complicado ainda, porque ainda tem aquela cultura da pessoa querer votar em quem tem chance de ganhar. Ele acha que a novidade... Também, né? também tem isso. Também Olha, tem você vê isso, o quadro, infelizmente. rapazes e moça. Hoje, os prováveis pré-candidatos a prefeito, nenhum é novo. Novo assim na política, você fala? Ó, o G é um provável candidato a prefeito, ele já foi vereador um monte de vezes. É. O 5 vezes. Dr. Sato já foi vereador junto com o Brás. E foi candidato a prefeito já. E foi candidato a prefeito. Então já experimentou, como diz o Miguel, do gostinho da política. O Paulinho já foi prefeito 2 vezes e vereador 3. E vereador 3. Não vejo outro candidato ainda. Você vê, não tem novidade. Tem o Goiaba. A novidade é o Goiaba. Goiabão, um abraço pro Goiaba. Ele insiste em me chamar de Giló, mas é porque como a gente tá no Por mundo que Giló? da... Não, porque porque ele é Goiaba e eu sou um Giló. Sou mais amarguinho, mas lembrando que na Goiaba tem um bicho dentro. Opa. Na realidade, sobre até esse caso que vocês falaram, eu vejo um pouco de preconceito mesmo das pessoas. Porque, por exemplo, imagine, vai lá, uma candidata, um candidato, vai de 30 anos, vamos dizer assim. As pessoas vão achar que não tem experiência, que não serve ainda para cuidar de um município, e, na realidade, às vezes elas podem estar enganadas. Na realidade, é igual o negócio do primeiro emprego, né? As pessoas exigem experiência, só que o cara precisa, né, conseguir o primeiro emprego para ter experiência. E vereador, o pessoal, muita gente não quer votar em quem já foi ou quem é, mas também não quer votar em quem não tem experiência, então fica um negócio bagunçado. O doutor Geraldo, médico, anestesista, Alckmin, foi prefeito, se não me engano, com Pindamonhangaba, com 21 anos. 21 anos. E o pessoal lá fala bem dele lá, viu? Isso é muito relativo. Isso são algumas utopias que tem na cabeça da população, né? Porque vamos pegar a nossa Câmara, é tudo experiente, gente. Os caras, você tem um G 3 vezes, 4 vezes. Marcelinho é a primeira vez. Quê? Marcelinho é a primeira vez, vereador. O Marcelinho e o Gerson. Os demais, todos são reeleitos ou já foram vereadores. Então não tem muito desse tríplice. Posso comercial daqui a pouco eu te dou o gancho? Você fala? Vamos esperar o intervalo comercial. Te cortou, Miguel. Você viu? Bom, nós estamos conversando aqui com hoje a convidada Sheila Salum, munícipe da cidade de Jandira, 28 anos, universitária, e também debatendo, gente nova aparecendo aí no cenário da cidade de Jandira. Não estamos aqui fazendo campanha política, né? Estamos aqui, né, gente? Vamos Não estamos. Não estamos. Programa de quinta, já ia falar programa livre. Programa livre. Esse programa não tem nada de livre e não tem nada de democrático esse programa. Quem manda aqui é o Miguel.